foi pedido para que ela retornasse, ela aceitou o convite, só falta agora aceitar o convite para dar aula aqui conosco, né? Nesse semestre, todas as aulas voltam presenciais. A única novidade que temos é que o professor Davi, que estará acompanhando as perguntas, como sempre, né, está conosco, é o professor Homero Mafra, que vai estar substituindo o professor Davi na prática simulada penal. Apenas essa alteração. Eu vou participar de uma outra reunião agora, vou deixar vocês muito à vontade, só lembrando a vocês, o que vocês pediram, nós conseguimos, vocês estão com a pessoa que conhece toda a parte do sistema prisional, toda a parte de execução. Eu acredito que não tenha ninguém hoje que conheça mais do que a excelentíssima doutora Gisele, no estado do Espírito Santo. Ela é professora, eu acho que o currículo dela foi bem passado para vocês. Hoje ela dá aula para Magis, dá aula em uma série de locais, não vi faculdades, mas uma série de locais do Tribunal de Justiça, e que vocês extraiam o máximo. O advogado hoje, ele tem uma coisa interessante, ele vai até o julgado. Quando passa do trânsito em julgado, começa o que eu faço. A hora é agora de vocês saberem o que acontece. Temos um tema excelente, né? Produzido pela professora, e eu tenho certeza que é uma grandeza muito grande. A aula está sendo gravada, depois nós vamos pedir autorização a ela, se nós podemos divulgar. Se não pudermos, não tem problema nenhum. Porque essa aula vale quanto, professora Gisele? Está autorizado, já está autorizada a exibição posterior e a gravação. Obrigado, então. Porque eles vão fazer um resumo da sua aula. Eles vão fazer um resumo da aula magna. Então, esse resumo, ele gera uma pontuação também. Por isso que está sendo pedido se ela pode ser gravada. Então, foi atendido o pedido de vocês, nós conseguimos trazê-la. Eu vou passar a palavra agora ao professor Davi, que vai fazer as honras da casa, e eu vou pedir licença a vocês, que eu vou ter que participar de uma reunião urgente agora, tá bom? Então, professor Davi, se encontra presente, professor? Sim, estou presente. Estou presente. Estou passando a palavra, não achei a Nassib, passando a palavra para você, ok? E esteja à vontade. E só lembrando para filtrar as perguntas antes de chegar à magistrada, tá bom, Davi? Ok, gente? Estou chegando ela aqui, doutor Cláudio. Ok? Eu vou estar saindo. Boa noite a todos. Professor, pelo convite. Só despedir do professor. Obrigada, professor Cláudio, pelo convite. E é uma honra para mim estar aqui nessa oportunidade da aula magna 2022. Desculpa ter interrompido o professor Davi, está com a palavra, né? Não, perdão, eu que peço desculpas, doutora. Está cumprimentando a turma, né, os alunos, os que estão presentes, convidados, dando uma boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa aula magna, que hoje será ministrada pela doutora Gisele Souza de Oliveira. Eu pergunto apenas se vocês estão me ouvindo perfeitamente. Wesley, você que está aí online, pergunta se está me ouvindo perfeitamente? Sim, professor Davi. Tudo ok, certinho. Obrigado pelo feedback. Pois bem, então, eu não sei se temos outros professores aqui presentes na nossa aula magna, tendo em vista que hoje também está tendo uma reunião. De qualquer forma, eu, em nome da Faculdade SESV, agradeço imensamente a doutora Gisele Souza de Oliveira por ter a disponibilidade de ministrar a aula magna, esta aula magna que todo semestre nós realizamos, nossa primeira aula, já foi ministrada por diversas autoridades, tá, doutora Gisele? Já teve o ministro Sebastião Reis Júnior, já teve o juiz federal do Rio Grande do Norte e assessor do ministro Gilmar Mendes, Eduardo Souza Dantas, já teve também a palestra dada pelo advogado
Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, e hoje também sendo ministrado por uma grande autoridade, uma grande pessoa, e que o currículo por si só já demonstra a importância desta aula magna que vocês hoje, alunos do SESI, convidados, estão assistindo. A professora e doutora Gisele Souza de Oliveira, ela é juíza titular da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vitória, comarca da capital, é coordenadora da Escola Nacional da Magistratura, vinculada à Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, coordenadora e professora da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo, a EMES, coordenadora das varas criminais e de execuções penais do Estado do Espírito Santo, coordenadora do projeto Audiência de Custódia no âmbito do Espírito Santo e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, e juiz eleitoral da 52ª Zona Eleitoral de Vitória, no Espírito Santo. Apenas fazer aqui uma observação particular, doutora Gisele, que a doutora Gisele é coordenadora do projeto Audiência de Custódia. A Audiência de Custódia aqui no Espírito Santo foi uma das primeiras no Brasil, com a presença do ministro Ricardo Lewandowski, da época presidente do STF, e também do Conselho Nacional de Justiça, que veio presente em loco dar início a essa audiência de custódia. Isso foi muito importante para o Estado do Espírito Santo, não só a presença dele, mas também por ser um dos primeiros, salvo engano, não sei se foi o segundo, mas foi um dos primeiros a ter a audiência de custódia aqui no Estado, no Brasil, no caso aqui o Espírito Santo. E a doutora Gisele é coordenadora deste projeto, do projeto Audiência de Custódia, que realmente foi um passo muito importante aqui no Estado do Espírito Santo e também no Brasil. Feito essas considerações, a doutora Gisele vai ministrar a aula magna sobre o tema Sistema de Justiça, seus atores e suas interações. Um tema de extrema importância que tenho certeza que vocês irão desfrutar e adquirir grandes conhecimentos. Sem muitas delongas, adianto, as perguntas serão passadas, depois selecionadas algumas perguntas, nem todas, infelizmente, poderemos passar diante do tempo, enfim, e outras coisas mais, mas, ao final, iremos passar as perguntas para a palestrante, doutora Gisele. Peço apenas que os colegas deixem sempre atentos a deixar o som desligado para não atrapalhar a palestra. E também comunico, passo uma devida informação, e quem quiser, né, colocar a doutora Gisele como principal na tela, né, só dar 2 cliques na imagem dela, que aí acaba se tornando ela a imagem principal, que vai facilitar o acompanhamento da palestra, certo? Sem mais delongas, então, passo a palavra à nossa palestrante do dia, doutora Gisele Souza de Oliveira, novamente agradecendo pela disponibilidade. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a gentileza da apresentação do professor Davi, dizer, professor Davi, que é uma honra para mim poder contribuir com essa aula do início desse semestre letivo no SESV. Agradecer ao professor Cláudio Ribeiro Barros pelo convite, que me foi feito carinhosamente através da professora Nassib, que é uma amiga querida, e também cumprimentar o professor Wesley Guedes, que também está na sala, e cumprimentar todos os alunos, né? Eu acho que não tem mais professores, né? Eu acho que pelo que eu vi confesso, aqui, que é o não vi professor também Wesley. aqui. Então, cumprimento os professores nas pessoas do doutor Davi e do doutor Wesley e da doutora Nassib, que justificou que está num compromisso e não pôde entrar, mas eu já falei com ela mais cedo por WhatsApp, e quero aqui externar meu carinho para todos os alunos, trazer aqui uma palavra de incentivo nesse início de semestre, né, dizer para todos que vale a pena encarar o desafio do estudo. O direito é um curso promissor que proporciona
aos alunos uma série de oportunidades, né? Basta levar a sério, realizar as leituras, enfim. É um curso que exige muita dedicação do aluno. Foi assim que eu fiz o meu curso e consolidei a minha trajetória e recomendo fortemente que esse momento que vocês estão vivendo seja um momento de investimento na construção do futuro de vocês. Eu gosto muito desse contato com os alunos, porque isso traz uma renovação, né? Toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu me sinto renovada. E, na verdade, eu não considero que essa minha preleção seja necessariamente uma aula. Isso é uma troca. Eu vou trazer aqui também algumas provocações para vocês. Vou expor algumas questões dramáticas, inclusive vivenciadas por mim, inclusive no dia de hoje, para que a gente possa fazer aqui uma grande reflexão do sistema de justiça no Brasil. Eu sei que esse contato aqui por videoconferência, ele não tem o mesmo calor humano que uma aula presencial, né? O professor Cláudio já anunciou que as aulas passarão agora a serem presenciais, e estive na faculdade em 2019, realmente num momento anterior à pandemia, onde tive a oportunidade de fazer uma participação na abertura do ano letivo junto com o professor, com o desembargador Pedro Valls-Felrosi, que muito me honrou. E fiquei, professor Davi, impressionada aí, com o nível da instituição, o que pode ser medido pela qualidade e grandeza dos professores que passaram por essas aulas, diversas aulas magnas. Então, eu me sinto muito honrada de fazer parte desse rol. E eu gostaria de falar para vocês sobre o sistema de justiça, porque eu entendo que é uma abordagem estruturante para o estudante de direito. O estudante de direito precisa ter uma plena noção de como funciona, como se opera o sistema de justiça, quem são os seus integrantes, quais são as atribuições de cada um dos seus atores e como esses atores interagem. Eu, quando cursei Direito na Universidade Federal do Espírito Santo, não vou nem falar quanto tempo, tá? Para vocês não descobrirem a minha idade, que eu estou fazendo aqui a Glória Maria, mas eu gostaria muito de ter tido uma oportunidade dessa, porque eu venho trazer aqui para vocês situações e fenômenos que mostram que o sistema de justiça é um grande desconhecido da sociedade brasileira. E aí, já falando em sociedade, é preciso que a gente tenha em mente que nós temos hoje, no Brasil, uma complexidade social muito grande, que nos conduz a uma conflituosidade. Nós temos, no Brasil, um nível de conflituosidade extremamente elevado. Não é a oportunidade adequada para que a gente possa explorar por que nós temos uma sociedade tão conflituosa no Brasil. Mas eu posso aqui fazer algumas considerações rápidas para que a gente possa entender. A gente tem, quando eu falo de sistema de justiça, logicamente, como eu trabalho há muitos anos no sistema de justiça criminal, a minha abordagem vai ser muito voltada para o sistema de justiça criminal, tá? Não obstante o sistema de justiça seja mais amplo do que o sistema de justiça criminal, mas exatamente pela minha atuação, e eu acho que também é o grande foco do interesse, vai ter um lugar especial aqui na minha fala, o sistema de justiça criminal. Nós temos uma sociedade marcada por uma desigualdade social muito grande,
um empobrecimento das pessoas, crise de desemprego. Nós tivemos as grandes cidades brasileiras, as capitais, as grandes metrópoles formadas de maneira desorganizada, porque a gente teve no século XX a transformação. Nós vimos a sociedade brasileira, que era praticamente rural, se transformar em urbana, sem nenhum planejamento, com a formação de grandes bolsões de misérias, comunidades sem nenhum tipo de planejamento e assistência adequada. Esse quadro foi se agravando cada vez mais. E a gente tem aí uma, digamos, falência generalizada das políticas públicas. Nós não temos no Brasil um conjunto de políticas públicas voltadas para a infância, para a juventude, que apresente alternativas hoje, a gente tem que reconhecer isso, para essa geração que está assumindo a maioridade. A gente não tem um conjunto adequado de políticas públicas que atrai esses adolescentes, essas crianças, para uma educação de qualidade, uma formação profissional que providencie, que gere uma boa colocação profissional, e nós temos uma total ausência de planejamento social. Então, a gente meio que opera no caos. Aí, como a gente pensa, poxa, eu tenho uma sociedade altamente conflituosa no Brasil, por uma série de fatores. O Brasil é um país extremamente violento. Quem é que vai dar a última palavra sobre essa... Gente, desculpa, eu esqueci aqui, já comecei a falar e não apresentei que a Ludmila está aqui na sala, que é a minha assessora, e nós vamos apresentar aqui um slide. Vou pedir a Ludmila para já projetar na tela. Mas, como eu estava falando para vocês, é natural que vocês pensem, poxa, se o Brasil, né, se a sociedade brasileira é tão conflituosa, é uma sociedade violenta, e quem apura essas infrações penais daqui a pouco vamos ficar nessa tela primeiro, depois eu vou dando aqui as indicações. Seria natural de que o sistema de justiça, o poder judiciário, fosse conhecido da sociedade, mas não é isso que acontece. E aí nós vamos ver esse fenômeno com exemplos práticos. Eu trago aqui uma ilustração no próximo slide que reflete a ideia de sistema. Eu tenho aqui uma cena de um júri, tá? Eu tenho aqui a figura do juiz, eu tenho aqui a figura do réu, eu tenho aqui a figura do promotor de justiça, que está aqui acusando, o advogado está bastante desanimado com a defesa dele, ó, o promotor parece que está acabando com o cliente dele. Então, vejo que o sistema ele se opera na ideia de que cada um tem uma função. E é muito importante que vocês tenham essa noção. Quando eu falo em sistema, eu estou falando de engrenagens que são interdependentes, mas cada uma tem uma função. Então, não existe superioridade entre uma instituição e outra. O que existe é a atribuição prevista na Constituição. Então, as pessoas às vezes pensam, o judiciário está acima da defensoria, o judiciário está acima do Ministério Público, o judiciário está acima da advocacia. Não existe nada disso. Existe a divisão de papéis, delimitação de papéis. O que a gente espera? A gente espera que cada instituição, que cada ator do sistema de justiça, cumpra exatamente o seu papel na forma prevista na Constituição e nas leis de regência. Quando isso acontece, e é o esperado,
o resultado é aquele resultado previsto pelo Constituinte. Podemos evoluir. Aqui, nós já temos uma outra cena, que aqui é uma cena de júri americana, que vocês vejam bem que do lado do juiz não está o promotor, como acontece no Brasil, né? Lamentavelmente, a configuração arquitetônica dos tribunais do júri no Brasil é equivocada e não reflete o tratamento igualitário que as partes devem ter no processo, porque como o promotor está ao lado do juiz, parece que ele tem uma importância maior do que a defesa, né, do que o advogado constituído, o defensor público ou o advogado dativo. O que, ao nosso ver, é algo que precisa ser urgentemente enfrentado pelo Poder Judiciário. Podemos seguir. O sistema de justiça envolve essas instituições e esses atores. O advogado, o defensor público, o promotor de justiça, o delegado de polícia, quando a gente está falando do sistema de justiça criminal, e o próprio juiz. Contudo, é muito comum que as pessoas tenham em mente que o juiz, praticamente, ele encarna todo o sistema de justiça. E aí nós vamos ver isso no próximo slide. O que acontece? A professora Maria Tereza Sadek, que é uma grande estudiosa do Poder Judiciário, ela fez uma grande pesquisa sobre o sistema de justiça e ela constatou o seguinte, que esse sistema, né, esse complexo sistema de justiça é desconhecido da maioria da população. O público, em geral, ele não só desconhece como funciona o sistema de justiça, mas é incapaz de distinguir o papel de um e de outro integrante. E o interessante é que a professora Sadek, ela constatou que esse desconhecimento é universal, não havendo correlação entre escolaridade e conhecimento. Ou seja, pessoas que possuem curso superior não conhecem o sistema de justiça. Aí, logicamente, que nós estamos excluindo o curso de direito, né? Porque o mínimo que a gente espera é que o bacharel em direito consiga distinguir essas funções. Mas, por incrível que pareça, eu percebo vários equívocos em abordagens, tanto na minha experiência cotidiana, né, forense, como na conversa também com amigos, com conhecidos. Eu vejo pessoas, por exemplo, apontando e julgando determinada decisão. Falo, mas, gente, mas será que essa pessoa, né, eu fico refletindo, ela está pensando direitinho no que ela está falando? Porque o que a gente não pode, e eu quero que vocês, a partir de hoje, mesmo o aluno que estiver no primeiro período, estiver ingressando agora, ou que estiver no último período, não incorram nesses equívocos que nós vamos abordar aqui. E que vocês passem, a partir dessa oportunidade que a gente está tendo de fazer essa troca, vocês passem a realizar uma análise crítica de tudo que vocês leem no Instagram, porque eu sei que hoje em dia as pessoas se informam muito pelo Instagram, né, pelas redes sociais, não necessariamente lendo jornal, revista. Tem muitos equívocos também, tá? Na imprensa escrita. Mas é um perigo e é inaceitável para um estudante de direito ou para um bacharel em direito, um profissional da área jurídica, deixar de analisar criticamente o que ele vê no Instagram, o que ele vê numa notícia, num site, né? Que hoje em dia a pessoa fala que é jornalista, cria um site, sai postando lá o que quer. Então, veja bem, nós temos engenheiros que não entendem como funciona o sistema de justiça, nós temos administradores, nós temos enfermeiros, nós temos médicos, nós temos contadores,
são pessoas que são cultas, elas estudaram, elas têm um curso superior, e a professora Sadek percebeu que esse desconhecimento não tem nenhuma relação com o grau de escolaridade. Tanto que ela percebeu o seguinte: quanto menor a cidade, tá? Ou seja, quanto menor a comarca, aquelas comarcas, né, de vara única, maior é a percepção dos papéis, do juiz, do promotor, do defensor, do delegado, mesmo que aquelas pessoas sejam menos instruídas. Por quê? Isso é natural porque no interior a população está mais perto das instituições, do dia a dia das instituições da justiça. Então, mesmo uma pessoa no interior que não tenha tido a oportunidade de completar o ensino fundamental, eventualmente ela vai ter uma noção mais apurada do que uma pessoa, por exemplo, que mora na capital e tem o curso superior. Podemos passar. Essa charge eu quis trazer para vocês, que mostra bem esse estado de coisas, esse fenômeno que eu estou aqui trazendo para vocês. Veja que a polícia prende e a justiça solta. Será que vocês já ouviram muito isso? Será que vocês já ouviram, já assistiram a muitas matérias, já leram matérias, já viram postagens no Instagram com essa abordagem? A polícia prende, a justiça solta. Então, você veja, aqui a polícia abriu a carceragem, colocou o indivíduo e o juiz está do outro lado, esperando para soltar. Quando eu sou indagada, eu dou muitas entrevistas, né, quando sou designada pelo tribunal para falar de assuntos ligados ao sistema de justiça criminal, pelo fato de ser coordenadora. Já dei inúmeras entrevistas, já me aborreci, já esqueci dos aborrecimentos e voltei a dar entrevista de novo. Teve uma época que eu parei até de dar entrevista sobre audiência de custódia, porque eu falei que, poxa, é impossível que a imprensa capixaba vai continuar tratando a sociedade de uma maneira tão débil, vai continuar mantendo a sociedade em engano, noticiando de maneira tendenciosa os fatos que são tratados no judiciário. E aí, quando eu sou questionada, doutora, mas olha só, a gente conversou aqui com um policial e ele falou que é sempre assim, eles prendem, a polícia prende, a justiça solta. O que a senhora tem a dizer? Eu falo, tenho a dizer que isso é ótimo, porque o papel do policial militar, quando ele está na rua fazendo policiamento ostensivo, e ele se depara com uma situação de flagrante delito, ele tem o dever de realizar aquela prisão, ou seja, ele vai dar voz de prisão, vai fazer a detenção daquela pessoa, porque a lavratura do documento prisional é feita pelo delegado. Então, aquele cidadão que está na rua e foi visualizado pelo policial militar numa situação, por exemplo, de flagrância de furto, ele tem que ser detido, receber a voz de prisão e ser entregue numa delegacia de polícia a uma autoridade policial, que vai confirmar se existiu aquele estado flagrancial ou não. Aí vai ouvir o depoimento das testemunhas, vai documentar, vai fazer o auto de apreensão, vai requisitar perícias. E se ele realmente estiver convencido de que houve um estado de flagrância, ele vai fazer o auto de prisão em flagrante de delito e vai fornecer a nota de culpa. Agora, o juiz é obrigado a simplesmente ser um homologador do que a polícia fez? O papel do juiz é esse? Não. O papel do juiz é diferente do papel do policial militar, não é melhor do que o papel do policial militar, mas é diferente. E o papel do juiz é diferente do papel do delegado de polícia, não é melhor que o papel do delegado de polícia, mas é diferente. Então, o juiz, qual é a visão, qual é a abordagem do juiz? O juiz vai verificar se aquela prisão foi feita de maneira correta, ou seja, se ela ostenta legalidade, se ela é necessária, ou seja, essa pessoa precisa responder esse processo preso ou ela pode responder em liberdade. Ele vai verificar se essa pessoa sofreu algum tipo de violência no ato da prisão. Então, quando alguém me fala, mas a polícia prende, a justiça solta, o que a senhora acha? Eu falo, acho ótimo, porque cada um no seu quadrado. Se o juiz soltou, porque o juiz
ele é um garantidor de direitos, ele tem que efetivar os direitos que estão previstos na Constituição e na lei, significa que todo mundo fez sua parte. O policial viu o crime acontecendo, ele fez a detenção, o delegado lavrou o flagrante e o juiz examinou e falou, olha, essa prisão está até legal, mas ela não é necessária, então eu vou conceder outras medidas. Então, aqui não teve problema nenhum, mas a forma como esse fenômeno é tratado pela imprensa no Brasil em geral, no Espírito Santo, com conhecimento de causa, eu posso falar para vocês de maneira terrivelmente maniqueísta, consegue manter a sociedade em engano. Então, veja bem, para a maioria das pessoas, vamos para o próximo, Lud. Para a maioria das pessoas, o juiz deveria ser essa figura aqui, ó. Tá vendo? Esse judge. Isso aqui é um personagem de um filme, na verdade, de um quadrinho, de uma revista em quadrinho da década de 70, que depois virou um filme. Alguns de vocês devem ter visto, com o Sylvester Stallone. Então, esse juiz, ele fazia tudo. Ele só julgava, ele matava, ele prendia, ele fazia tudo. Então, no imaginário das pessoas, esse é o juiz ideal. Só que esse juiz é um juiz, digamos assim, se ele existisse, se um juiz agir dessa maneira, ele está usurpando as funções das outras instituições. Mas é assim que a sociedade vê, assim que ela enxerga o papel do juiz. Lógico que aconteceram muitas coisas nos últimos anos no Brasil, situações que, digamos, consagraram mais ainda essa ideia no imaginário, como, por exemplo, o lavajatismo. A Operação Lava Jato, ela deu muito protagonismo ao magistrado que a presidia. E aí, já tem aqui, está me falando, já tem até a versão nova. Então, o lavajatismo reforçou essa ideia no imaginário da sociedade. Mas nós, né, que somos estudantes, vou me colocar aqui também na categoria de estudantes, nunca mais vamos repetir por aí, como se fôssemos papagaios, erros e, digamos, heresias que a gente lê ou a gente ouve. Então, veja bem, é muito comum as pessoas acharem que o juiz, além de julgar o fato, aplicando a lei ao caso concreto, ele também é responsável pela segurança pública, o que não se verifica. Nós vamos ver lá mais à frente na nossa apresentação, nós vamos falar do artigo 144. A segurança pública é responsabilidade de todos, mas ela não é dever do judiciário. O judiciário não está elencado entre as instituições que compõem o sistema de segurança, lá do artigo 144, e a gente vai ver isso oportunamente. Nesse momento aqui, eu vou fazer aqui com vocês algo que me ocorreu agora há pouco, para vocês sentirem aí como é que é a emoção de ser magistrada e como que se lida com situações como essa. Então, vamos lá. Eu vou pedir a Ludmila para interromper essa apresentação aqui, nesse PowerPoint, e exibir aqui na tela o Instagram do Gazeta, já Gazeta, uma postagem ocorrida hoje. Olha que interessante. Eu ontem estava escalada, né, além de ser a coordenadora das audiências de custódia, eu estou na minha jurisdição plena, na 4ª Vara Criminal de Vitória. E todos os juízes criminais, eles entram numa escala para, nos finais de semana, cobrir a audiência de custódia. Então, ontem eu estava escalada para as audiências de custódia. Eu atendi, salvo engano, 26 autuados, 26 flagranciados no dia de ontem. Um deles foi esse cidadão.
motorista de aplicativo, ele foi autuado em flagrante pelo crime do artigo 215-A, importunação sexual. Então, a história que estava lá no flagrante, aí eu fico muito tranquila de falar para vocês desse caso, porque o fato aconteceu na Serra. Eu sou juíza em Vitória, então eu não vou julgar esse caso. O plantão da audiência de custódia, que a sede fica em Viana, engloba 28 municípios, inclusive toda a Grande Vitória. Então, o juiz de Vitória, ele faz plantão dessa região toda, da Serra, do Vila Velha, mas esse processo não vem para mim mais, ele vai para um juiz lá na Serra. Então, veja bem, olha só como que o fato foi... Olha o título da matéria. Motorista de aplicativo é preso por se masturbar em corrida no Espírito Santo e é solto sem pagar fiança. Aí, veja bem aqui. Vamos acompanhando aí. O motorista de aplicativo preso no último sábado, após se masturbar na frente de uma passageira durante uma corrida na Grande Vitória, saiu da prisão na manhã deste domingo sem pagar a fiança. E em cima, só um pouquinho, Lúdia, eles colocam assim o título, ó, que absurdo. Justificativa da juíza. Aí está lá, diz eles que essa aqui é a minha justificativa. A juíza Gisele Souza de Oliveira considerou a prisão em flagrante perfeita e sem vícios e legitimou a decisão. A magistrada salientou, no entanto, que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade. Eis que a regra é de que o indivíduo tem o direito de se defender em liberdade. Eu falei aqui alguma besteira? Não, só que eu estava falando aqui em tese, ou seja, eu estava explicando como é que funciona o sistema. Só que na minha decisão é mais completa e tem em algum momento, eu falo das medidas cautelares. Veja que vocês não veem nada de cautelar aqui, eles só ressaltaram que não teve fiança. Aí vamos descer aqui, vamos ver só alguns comentários aqui para a gente divertir aqui, ó. Engraçada seria se acontecesse com algum familiar dela. Soltaria também? Então, olha o nível de agressividade das pessoas hoje, e elas têm a impressão que, como elas estão nas redes sociais, elas estão num mundo paralelo, então a pessoa pode falar o que for. Então, assim, já minha família eles já estão jogando a minha família aí. Aí a outra fala, deveria ter colocado pênis para fora na audiência de custódia também, já que para a justiça está tudo bem. Aí vamos ver, vamos seguindo. Brasil sendo Brasil, justiça está de mal a pior. Nossa, uma mulher soltou o cara, espero que ela não ande de Uber. Vai que... Então, é daí para lá. Aí, a assessoria de comunicação do tribunal entrou em contato comigo e falou assim, doutora, nós vamos fazer uma nota, a senhora pode mandar a sua decisão? Eu falei, claro, porque aí, depois que a Gazeta noticiou, todos os outros veículos de comunicação também quiseram informações. Mas a Gazeta não solicitou informação nenhuma do tribunal, pegou isso de algum lugar e fez essa postagem aí. Depois que o tribunal fez uma nota de esclarecimento, dando todos os elementos da decisão e da audiência, aí, no site de A Gazeta, a matéria foi retificada. Agora, vamos olhar lá no site como é que está a matéria retificada. Vamos ver quantos elementos deixaram de ser considerados. Lembrando que essa matéria no site, ela só foi retificada depois que o tribunal enviou a nota pedindo a correção. Então, o título já mudou, motorista de aplicativo preso por se masturbar em corrida no Espírito Santo é solto. Antes estava solto sem fiança. Aí vamos descendo, Lúdia. Aí está narrando ali o início. Aí, vamos parar aqui. Proibido de atuar como motorista de aplicativo. A magistrada ainda considerou que o motorista é primário, tem moradia fixa, ocupação lícita, porque ele é motorista de Uber nas horas vagas, mas ele tem uma outra profissão definida. E tem família constituída. Posto isso, ela concedeu liberdade provisória sem fiança e determinou uma série de medidas cautelares, incluindo a proibição de atuar como motorista de aplicativo. Aí, vamos ver as medidas que eu apliquei. Proibição de sair da comarca em que reside sem prévia autorização do juiz natural da causa.
comparecimento a todos os atos do processo de forma presencial ou por videoconferência, devendo manter endereço atualizado, comparecer a partir do dia 22, no Fórum da Serra, com cópia do comprovante de residência, RG, documentos e alvará de soltura, com comparecimento mensal ao juízo natural, proibição de exercer atividade de motorista de aplicativo até ulterior deliberação do juízo competente. Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na decisão, poderá ter a prisão preventiva decretada. Então, veja bem que todas essas informações aqui foram omitidas lá no Instagram. E mesmo depois que a matéria no site foi retificada, a do Instagram continua sensacionalista. Mas o mais interessante, nem na matéria que saiu, o Ministério Público, que estava representado por uma promotora de justiça, também, porque eles estão falando, porque é mulher, então, quer dizer, é mulher, então tem que deixar o homem preso. Então, são as deturpações. A promotora, ela abre fazendo os requerimentos, depois eu dou a palavra à defesa. Ela falou, doutora, não tem elementos para decretar a prisão dessa pessoa. Então, o Ministério Público vai requerer a aplicação de medidas de liberdade provisória com medidas cautelares. Então, eu atendi um requerimento do Ministério Público. Veja que o nome do Ministério Público não aparece aqui, a instituição, exatamente por causa daquele fenômeno que eu disse para vocês, quando eu falei do superjuiz, que a sociedade vê o juiz como o único ator do sistema de justiça. É o juiz que tem que resolver tudo. Ele não precisa de provocação das partes, e os poderes dele também não são regulados. Ele pode falar, não, a situação aqui é grave, independente se a lei, do apenamento da lei, se a pena é maior ou menor do que 4 anos, a pena máxima, ele pode decretar a prisão ou deixar de decretar quando ele quiser, só que não é assim. E nós vamos ver isso, vamos voltar para a apresentação, mas eu quis trazer essa situação que ela ilustra bem esse fenômeno que, infelizmente, tem sido incentivado, né, pela mídia. Podemos seguir. Eu vou falar para vocês do judiciário ao final. Quando a gente vai lá para a Constituição, o Poder Judiciário é tratado a partir do artigo 92. E depois as outras instituições, que são as funções essenciais à Justiça. Só que eu vou inverter e vou falar do Judiciário por último. Então, a disciplina constitucional do Ministério Público está prevista no artigo 127 e a 130 da Constituição. Está aqui na 127 e 130, a 130. Então, qual é a principal função do Ministério Público nesse sistema? Podemos passar? O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais homogêneos. São funções institucionais do Ministério Público. Promover privativamente a ação penal na forma da lei. Então, no Brasil, o titular privativo da ação penal é o Ministério Público. O ofendido, a vítima, pode agir subsidiariamente, supletivamente, vamos imaginar que num determinado caso, o Ministério Público está lá com aquele inquérito, com todos os elementos para oferecer ação penal, e aí ele não oferece, está se omitindo, aí sim o ofendido pode entrar com essa ação privada substitutiva da pública, mas o titular da ação penal, ou seja, só quem tem atribuição de dar início à deflagração de uma ação penal é o promotor. Tá? Além disso, o Ministério Público podemos passar, tem outras funções, então ele tem que zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública, dos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público, social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, que é uma atribuição importantíssima, tá? A defesa dos direitos difusos e coletivos que o Ministério Público faz, propondo, por exemplo, uma ACP, que é uma ação civil pública, por exemplo, quando está ocorrendo o derrame de material poluente em um rio, né, defendendo o nosso meio ambiente, o nosso ecossistema.
O Ministério Público ele tem o papel de promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União nos Estados, nos casos previstos na Constituição, e defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Vamos seguindo. Ele tem o poder, a atribuição de expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei, e é por causa, com fundamento nesse inciso, que eu indefiro na minha atuação quando o Ministério Público pede para que o juízo expeça ofício para determinados órgãos públicos ou privados, requisitando informações. Eu indefiro porque ele tem o poder, a atribuição constitucional pode fazer diretamente, então não precisa do judiciário. Muitas vezes, no passado, o Ministério Público ele tinha uma estrutura muito reduzida, então ele usava muito a estrutura do judiciário para a obtenção das suas informações, de informações que eram interesse do Ministério Público, mas essa realidade não é mais a mesma. Hoje o Ministério Público tem a sua estrutura, independência orçamentária e financeira. Além disso, o Ministério Público tem que exercer o controle externo da atividade policial, que é, no Estado de Direito, democrático de direito, é uma atribuição super importante. Ele requisita diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e exerce outras funções conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade. E aí, há algum tempo atrás, eu vou trazer sempre os pontos polêmicos em relação à atribuição de cada um desses atores, tá? Vou trazer aqui as polêmicas. Os incisos 8 e 9, exatamente esses incisos, foram usados pelo Ministério Público há algum tempo, quando a gente teve aqui uma discussão ferrenha no Brasil, e vocês vão se lembrar, sobre os poderes investigatórios do Ministério Público. Podemos passar? Eu vou abordar isso com vocês, a questão da PEC 37, e depois da decisão do Supremo Tribunal Federal com efeito vinculante. O Código de Processo Penal, ele traz no 257 as atribuições do Ministério Público. Aí ele repete: promover privativamente a ação penal pública. 2, fiscalizar a execução da lei. Então, é importante que vocês saibam que o Ministério Público, quando atua no processo penal, ele não atua só promovendo, só sendo o autor. Às vezes ele é autor, mas ele também fiscaliza a execução da lei. Então, o que a gente chama de fiscal da lei, né? Custos legis. Então, por exemplo, numa ação privada, numa queixa-crime, em que um particular é ofendido em sua honra por um outro, ele ingressa com essa ação privada. Então, o Ministério Público atua nesse procedimento como fiscal da lei. Então, ele vai fiscalizar a lei, se a lei está sendo cumprida. Quando ele atua como autor, também ele tem que ser fiscal da lei, tá? O Ministério Público não pode buscar uma condenação a qualquer preço. Essa ideia é uma ideia equivocada, que, na verdade, hoje em dia, não inspira quase nenhum membro do Ministério Público. A gente tem hoje realmente um quadro muito qualificado de membros do Ministério Público, e eles estão bem conscientes do seu papel, né? No passado, ainda se via atuações dessa maneira, ou seja, atuações em que o pedido do Ministério Público estava totalmente desvinculado do acervo probatório, e o MP queria apenas ganhar aquele processo, né? Mas não, quando ele atua, como ele é o fiscal da lei, ele tem que atuar imbuído de justiça e tem que velar pelo cumprimento das leis. Podemos evoluir. Essa polêmica que eu falei para vocês de poderes investigatórios do Ministério Público, né? Houve esse movimento da classe política como uma retaliação à atuação do MP de vedar e explicitar que ao Ministério Público não cabia o poder de investigar. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário
593-727, cujo relator foi o ministro César Peluso, só que ele foi vencido. E aí o relator para o acordo ficou o ministro Gilmar Mendes. Teve repercussão geral e a tese que ficou firmada, né, essa tese com repercussão geral, foi a de que o Ministério Público dispõe, sim, de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas sempre por seus agentes as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais de que se acham investidos em nosso país os advogados, sem prejuízo da possibilidade, sempre presente no Estado Democrático de Direito, do permanente controle jurisdicional dos atos necessariamente documentados, praticados pelos membros dessa instituição. Então, o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, firmou essa tese, né, no bojo desse RE, e jogou uma pá de cal sobre essa questão. É lógico que, posteriormente, o Conselho Nacional do Ministério Público precisou disciplinar, né, como esse poder de investigação deve ser exercido, né, porque ele tem que ter controle, como o próprio Supremo Tribunal Federal fixou. Ou seja, ele tem que ser documentado, ele tem que ser instaurado dentro de uma taxonomia prevista pelo próprio CNMP, ele deve ser fiscalizado no que tange aos seus prazos, ou seja, o promotor não pode instaurar um procedimento e deixar o procedimento lá aberto, o investigado sangrando, porque uma investigação é algo que pesa sobre aquela pessoa, sem movimentar o procedimento, sem promover a sua conclusão. Então, esses prazos são fiscalizados pelas corregedorias do Ministério Público. Podemos passar. Interessante que o Ministério Público ele conseguiu colocar um cartaz, eu sou contra a PEC 37, na mão do povo brasileiro, né? Se você perguntasse para algumas pessoas naquela época, onde estava sendo discutida a PEC 37, o que é a PEC 37? Ninguém sabia explicar. Mas as pessoas sabiam que defender a rejeição da PEC 37 era estar do lado do bem, era estar do lado da moralidade e da coisa certa, tá? Eu vi, algumas pessoas eu estou vendo que o chat está bombando aqui, só que eu não consigo, gente, eu não consigo acompanhar o que está acontecendo no chat, ao mesmo tempo a apresentação e falando, mas, por exemplo, alguém falou aqui da teoria dos poderes implícitos. Sim, um dos fundamentos pelos quais o Ministério Público sempre defendeu que ele tinha poder de investigar era exatamente pela teoria dos poderes implícitos. Olha, se eu posso, o mais que é oferecer a ação penal, eu também tenho poderes que não precisam ser explicitados, esses poderes existem, decorrente de outros poderes, ou seja, os poderes implícitos. Eu tenho o poder de oferecer a denúncia, eu tenho o poder também de investigar, de buscar elementos para saber se eu vou ou não oferecer essa denúncia. Podemos passar. Agora nós vamos abordar um outro ator, a advocacia pública. A advocacia pública está tratada nesse capítulo das funções essenciais da justiça, nos artigos 131 a 132 da Constituição, e o artigo 131, ele dispõe que a Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser a sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, a AGU, né, a Advocacia Geral da União, ela representa judicialmente, extrajudicialmente, a União, e também atua como consultora e faz o trabalho de assessoramento do Poder Executivo. Nos estados, podemos passar, nós temos, o artigo 132, ele define que os procuradores dos estados e do Distrito Federal são organizados em carreiras, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com participação da OAB em todas as suas fases.
e exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Então, eu falei para vocês que eu sempre vou colocar o foco no sistema de justiça criminal, mas eu não posso deixar de abordar todas as instituições que compõem o sistema de justiça como um todo. Podemos evoluir. A advocacia. O artigo 133 da Constituição Federal, tão invocado, né, garante a indispensabilidade do advogado à administração da justiça e garante também a inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Eu penso que a leitura, né, uma leitura adequada desse dispositivo do artigo 133, garante que alguns dispositivos de leis infraconstitucionais não foram recepcionados pela Constituição. Eu vou dar um exemplo para vocês, podemos passar. Gisele, tá? Seguindo aí bons doutrinadores, entendo que o artigo 520 não foi recepcionado, do Código de Processo Penal não foi recepcionado pelo 133, porque a Constituição fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Interessante também que o 93 fala, no segredo de justiça, ele deixa de excluir o advogado, fala aos advogados e às partes. O 520, que é um artigo que fala da audiência de conciliação nos crimes de iniciativa privada, estabelece que o juiz pode conversar só com as partes, na ausência dos advogados, pedir para o advogado deixar o recinto. Eu nunca fiz isso, primeiro porque eu acho desrespeitoso com o advogado, eu acho que a transparência que deve nortear a atuação do juiz, ela é aperfeiçoada sempre com a presença dos advogados, né? E também porque o dispositivo não foi recepcionado, na minha visão, pela Constituição de 1988. Então, para mim, o advogado é inexcluível do recinto judicial. Então, o advogado, para mim, o juiz não pode chegar e falar, o advogado, você vai esperar lá fora que eu vou conversar com o seu cliente, tá? Eu sei que algumas pessoas, alguns juízes têm opinião em sentido contrário, mas essa, para mim, é a opinião que está mais consentânea com a Constituição. Podemos passar. Houve uma polêmica, que eu estou resgatando aqui para vocês, que vocês vão falar assim, poxa, mas a professora está falando que o advogado, ele é indispensável à administração da justiça, ele é inexcluível do recinto judicial, de um ato judicial da audiência, mas a Lei 9.099 prevê, lá no seu artigo 9º, que quando a causa não superar 20 salários mínimos, a parte pode litigar sozinha, sem assistência de advogado. Essa situação, logicamente, que foi levada ao Supremo Tribunal Federal com a promulgação da Lei 9.099, pelo Conselho Federal da OAB, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que não padecia de inconstitucionalidade por causa da necessidade de dar acesso à justiça. Então, o Supremo decidiu que a imprescindibilidade do advogado era relativa e ressalvou, então, a constitucionalidade da Lei 9.099, mas especialmente, né, do seu artigo 9º. Ou seja, segundo o Supremo, não é absoluta a assistência do profissional da advocacia em juízo, podendo a lei prever situações em que é prescindível a indicação de advogado, dados os princípios da oralidade e da informalidade adotados pela norma para tornar mais célere e menos oneroso o acesso à justiça.
precedentes. Então, esse julgado é antigo, ele é de 2003, mas eu quis trazer para vocês porque, eventualmente, a gente pode ter um estagiário do Juizado Especial Cível, ou um estagiário de um escritório que lide com o Juizado Especial Cível, e vai lá, mas como? A juíza falou que o advogado era indispensável, mas o Supremo disse que, neste caso, essa imprescindibilidade era relativa. Podemos seguir. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública é instituição extremamente importante para a garantia e efetivação dos direitos no Brasil. Uma instituição que está em franco crescimento institucional. Lógico, nós estamos vivendo um momento de crise orçamentária e financeira, né, nas unidades da federação, então houve uma redução dos investimentos como um todo. A Defensoria Pública, ela tem enfrentado esse estado de coisas, mas ela tem buscado institucionalmente, com outros instrumentos que não dependem exatamente de recursos orçamentários, ampliar sempre a sua atuação e a sua projeção na sociedade. A Constituição, ela diz que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Sem assistência judiciária, na verdade, jurídica, né? Que a assistência jurídica é mais do que a judiciária. Assistência judiciária para litigar em juízo, mas às vezes o seu conflito vai ser resolvido fora do judiciário ou antes de qualquer proposição de uma ação. Então, nós temos que garantir assistência jurídica. Sem assistência jurídica não existe justiça, que nós temos um país extremamente pobre. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu fiz, acho que foram 26, né, autuados que eu atendi na audiência de custódia, apenas 3 estavam representados por advogados particulares. Todo o restante estava com a Defensoria Pública. Essa é a realidade do sistema de justiça criminal. A defesa dos réus é feita basicamente pela Defensoria Pública, que fica extremamente sobrecarregada com a atuação no criminal. Podemos evoluir. A Defensoria, ela cresceu muito no país, depois da emenda constitucional 80, ela tem autonomia funcional e administrativa, iniciativa da sua proposta orçamentária, e ela é imbuída dos princípios da indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 93 e no inciso 2 do 96 dessa Constituição. Então, até o tratamento da Defensoria após a emenda constitucional 80 colocou a Defensoria Pública em alguns aspectos equiparados aos próprios magistrados, o que eu acho absolutamente justo diante da grandeza dos interesses e dos direitos que essa instituição garante no nosso país. Podemos evoluir. Recentemente, agora em fevereiro de 2022, o Supremo Tribunal Federal, nessa ADI 6852, ela garantiu, né, o Procurador-Geral da República ingressou com 22 ações diretas de inconstitucionalidade contra leis que regulamentavam a Defensoria Pública, porque ele queria retirar esse poder da Defensoria, o poder de requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias ao exercício de suas atribuições.
ou seja, porque isso propicia condições materiais para o exercício do seu mistério, não havendo se falar em violação ao texto constitucional. Claramente aqui a gente percebe uma disputa por espaço de poder entre Ministério Público e Defensoria Pública. Como é claríssimo o crescimento institucional da Defensoria Pública, o Ministério Público, então, optou por entrar com essa ADI para dizer, olha, a Defensoria não pode sair requisitando documentos, certidões, exames, perícias, diligências em geral das instituições. Isso aí é poder do MP, e o Supremo falou que não. O MP amargou essa derrota aí recentemente, o que mostra que a Defensoria realmente está nesse caminho de fortalecimento no Brasil, tá? Principalmente depois que ela passou a ter poderes para propor ação civil pública, e isso realmente gerou um crescimento inegável. Podemos passar. Bem, quando nós nos voltamos lá para o artigo 144, o artigo 144 inaugura o capítulo da segurança pública. Ele diz o seguinte, que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incomunidade das pessoas através dos seguintes órgãos. Ou seja, quais são os órgãos que compõem a segurança pública no Brasil? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. O Poder Judiciário não participa dessa cena. O Poder Judiciário não é responsável por garantir segurança pública. A função precípua do Poder Judiciário é efetivar os direitos e garantias previstos na Constituição e nas leis. Quando o juiz está atuando no processo penal, a atuação dele nunca deve ser de protagonista. O juiz deve ser como aquele sujeito, que ele é o sujeito imparcial e estranho ali. Ele tem que observar, ele tem que deixar os protagonistas, são as partes. A parte autora, que é o MP, no caso da ação pública, ou ofendido na ação privada, e a defesa, o acusado, no polo passivo. Deixar que esses dois desenvolvam as atividades processuais que lhes são próprias com plenitude, e ele vai apenas atuar quando houver excesso, para o balizamento, como se fosse um juiz, a atuação esperada, um juiz de futebol. O jogo está rolando, o juiz não pode ser o protagonista. Toda vez que tem um jogo que o juiz, quem está decidindo o jogo é o juiz, que está marcando pênalti, ou seja, ele está com muito ativismo, isso desequilibra o jogo. Não é o esperado do futebol, não é o esperado do processo penal. É lógico que, como um todo, a gente está observando no Brasil um ativismo judicial, sim. Algumas vezes porque há excessos, e outras vezes não na área criminal, porque há omissão dos outros poderes. Tá? E eu já não estou falando do criminal. Então, por exemplo, existe um excesso de judicialização na saúde no Brasil? Existe. Existe muita judicialização na educação no Brasil? Existe. Mas por quê? Porque os juízes quiseram, eu quero pegar essa matéria, eu quero ficar decidindo quem vai para a UTI e quem não vai, eu quero ficar decidindo quem vai morrer e quem não vai. O juiz não quer decidir isso. Mas diante de um conjunto de omissões e de falta de uma política pública de regulação dessa situação, o judiciário é chamado a atuar e o artigo 5º garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então, se a Constituição garante o direito à saúde,
e a pessoa, um determinado cidadão, está sendo privado do exercício do seu direito e procura o judiciário tem que decidir, é lógico, tem que decidir com muita parcimônia, muita cautela nesses casos, segundo eu penso. Essa atuação é bem distinta da atuação do juiz no criminal, que aí o juiz realmente não tem que ter protagonismo, ele tem que simplesmente presidir o processo, garantir que as partes desenvolvam as suas potencialidades probatórias, as suas potencialidades processuais, que elas protagonizem essa cena, e ele vai fazer apenas o controle da legalidade e, ao final, vai aplicar a lei. É o que se espera de um juiz criminal. Tá? Podemos evoluir aqui. A Polícia Federal, no âmbito federal, ela ocupa a função de polícia judiciária. Ou seja, podemos evoluir aqui, porque nós já estamos com quase 1 hora, que é o tempo que foi previsto, eu vou ter que acelerar, vou deixar de abordar alguns aspectos. A Polícia Federal, ela exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, quando nós temos um crime praticado contra bens ou serviços da União, esse crime ele é de competência da Justiça Federal, e a Polícia Judiciária, que equivale nos estados à Polícia Civil, é exercida pela Polícia Federal. Podemos passar. As polícias civis, no artigo 144, parágrafo 4º, segundo a Constituição, são dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe ressalvada a competência da União, que é da Polícia Federal, as funções de polícia judiciária, as apurações de infrações penais, exceto as militares. Podemos seguir? Então, se nós formos abordar todo o ciclo penal, como que um ciclo penal se desenvolveria de uma maneira esperada pelo Constituinte? Como eu falei para vocês, a Polícia Civil, ela tem a função de policiamento ostensivo. Então, por isso que a gente vê aí os policiais militares estão pelas ruas para garantir a segurança da população. O policial militar, quando ele visualiza uma situação de flagrância, ele viu um roubo, ou ele viu uma pessoa correndo com uma bolsa na mão e uma arma e uma vítima gritando que foi assaltada. Ou seja, logo depois está numa daquelas situações do artigo 302 do CPP de flagrância, ele tem que agir. Então, ele tem que fazer a detenção daquela pessoa, ele dá voz de prisão, faz a detenção e apresenta essa pessoa para o delegado de polícia. Acabou, ele vai fazer o boletim de ocorrência, relatando tudo que ele aprendeu, um revólver calibre 38, uma bolsa, um cartão de crédito, um celular, vai entregar tudo na delegacia, junto com a pessoa detida. O delegado vai ouvir esses policiais, vai registrar no auto de apreensão todos aqueles objetos que foram apreendidos na ocorrência, vai ouvir a vítima, vai ouvir o autuado, e ao final se convencendo de que realmente houve flagrante, então ele confirma essa voz de prisão, fornece a nota de culpa. Pronto. Acabou aí quando a gente está falando de flagrante, tá? A gente pode falar também de um inquérito que é instaurado por portaria, que é diferente. Acabou a função da Polícia Civil. A Polícia Civil vai pegar aquele conjunto de documentos que está autuado na forma de um inquérito, vai entregar no promotor de justiça. O promotor de justiça, o que ele vai fazer? Ele vai examinar aquilo, vai dizer, gente, eu estou com todos os elementos que eu preciso para oferecer uma denúncia. Aqui tem materialidade delitiva e tem indícios de autoria, ou tem provas de autoria, vou oferecer a denúncia. Aí ele vai dar início à persecução judicial, né? A persecução penal judicial. Aí, a partir daí, ele deflagra a ação penal e o papel do juiz vai ser conduzir esse processo observando as normas da Constituição e as normas infraconstitucionais. Então, não pode a polícia militar querer se arvorar em fazer o papel da polícia judiciária, porque vai dar errado.
Então, a Polícia Militar não tem que ficar criticando porque o delegado não confirmou aquela voz de prisão. Por quê? Porque o delegado está agindo dentro da atribuição dele. Então, não compete ao delegado criticar o promotor porque o promotor não ofereceu a denúncia. Ele não pode querer se arvorar em ser o promotor, ter a função do promotor, que a função do promotor está prevista na Constituição, 127. O juiz não pode se arvorar em querer criticar o Ministério Público porque deixou de oferecer uma denúncia, porque não é papel dele isso. Então, veja bem, se nós tivermos essa ideia muito clara de que cada instituição tem um papel, e o papel está muito bem delineado a partir da Constituição, a gente elimina uma série de conflitos inconvenientes e a gente consegue instruir melhor a sociedade sobre esses papéis. E é isso que eu conto com vocês. Por quê? Porque a partir de agora, eu não quero mais ninguém falando, o juiz deu o parecer dele. O juiz não dá parecer. A gente vê isso direto escrito nos jornais. E às vezes a gente vê um estudante de direito falando isso, não, mas eu vi lá que o juiz deu parecer. Não, o juiz não dá parecer. O juiz, ele profere 3 tipos de pronunciamentos judiciais: despachos, decisões e sentenças. O promotor, sim, em alguns casos, ele faz requerimento, em outros casos, ele emite parecer. Em outros casos, ele ingressa com denúncia ou ele apresenta um recurso. Então, são essas as peças que o Ministério Público ingressa. Então, o defensor público, ele não dá parecer no processo. Ele apresenta a resposta à acusação, ou ele faz um requerimento processual. Então, a partir de agora, nós vamos primar pela técnica, não vamos embarcar nisso. Vocês viram lá a situação que eu estou passando, mas, assim, falo de boa para vocês. Eu dou 0 atenção para isso. Eu achei interessante para poder ilustrar essa abordagem, porque, como eu disse para vocês, a percepção é de que o juiz, o judiciário, ele esgota o sistema de justiça como um todo. E, na verdade, ele é uma engrenagem desse sistema. O juiz, praticamente, ele é a última engrenagem, que as outras instituições elas têm que atuar antes, né, para que o juiz possa atuar. Quando há medida cautelar, medidas de quebra, eventualmente, logo no início da persecução penal, ainda na fase de investigação, por exemplo, se o delegado entende que é necessário ter acesso ao sigilo bancário do investigado, sigilo fiscal, ele não pode determinar essa quebra, nem o promotor, só o juiz. Então, o delegado vai representar por essa quebra ao juiz, o juiz vai ouvir o MP e vai decidir. Isso lá no início ainda da fase de persecução, na fase investigatória. Como eu disse para vocês, eu preferi tratar do judiciário por último. O judiciário, a disciplina dele na Constituição está no artigo 92 a 196. E, para sintetizar a ideia que eu gostaria de transmitir para vocês, eu trago essa frase da ministra Rosa Weber: o judiciário é o último refúgio de tutela das liberdades públicas. Interessante que, quando a gente fala em direitos humanos, e aí o judiciário tem, assim, um papel extremamente relevante, porque o judiciário ele tem que garantir os direitos humanos. Mas os direitos humanos no Brasil, vistos de uma maneira deturpada, passaram a significar sinônimo de impunidade. Então, quando um juiz atua tecnicamente preservando direitos que estão previstos na Constituição, direitos humanos, primordialmente, falar, ele está garantindo a impunidade. Se você olhar os comentários dos especialistas, tem um meme, uma pessoa no Instagram que faz uns vídeos muito engraçados, que ele fala assim, ele imita advogado, ele imita um chefe de RH, não sei se vocês já viram. E aí ele pergunta assim, a pessoa fala assim, não, mas aí o interlocutor dele, por exemplo, é um cliente, está procurando um advogado.
Ah, doutor, mas na minha opinião, ele fala, mas você fez curso você dá curso para advogado? Não dou curso para advogado, não. Aí ele dá um surto. Não sei se vocês já viram, é muito engraçado. Então, ali, está todo mundo ali, os comentaristas ali, os seguidores, né, da página, são todos especialistas. Porém, se o irmão de uma daquelas pessoas ou o filho for preso, você pode ter certeza que ele estará na porta desse juiz, como eu atendo diversas mães, esposas de presos. Não, doutora, porque tem que garantir, meu filho já está preso há tanto tempo, já deu excesso de prazo, ela já até sabe o que é excesso de prazo, aí ela já vem com a defesa dos direitos humanos. Então, direitos humanos, eu costumo dizer que eles são muito bons quando é para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, aí eu quero. Mas quando for para um estranho, então não precisa existir. Né? Essa percepção equivocada e que subtrai exatamente a ideia de igualitarismo, porque todos deveriam estar protegidos pelo sistema de direitos humanos, mas as pessoas acham que é só ela e a família dela que precisa. Então, tenho certeza, por exemplo, que a mãe daquele motorista de aplicativo, que não vai mais poder trabalhar como motorista de aplicativo, ele vai trabalhar na outra profissão dele, a mãe dele está aliviada. Nossa, meu filho não entrou naquela carceragem, naquele sistema prisional, porque teve uma juíza e uma promotora e um advogado que fizeram a audiência e aplicaram a lei. Tá? Podemos seguir. Eu vou trazer aqui algumas características. Na verdade, vou até, pelo tempo que nós já estamos extrapolando, eu vou passar essa parte das características da jurisdição e nós vamos direto lá para o papel contramajoritário. Essa aqui eu queria falar para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar no pacote anticrime, é uma lei de 2019 que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. Ela alterou bastante dispositivo do Código de Processo Penal e um dos dispositivos que vocês têm que ter uma atenção é o 311. Agora, pela redação, o juiz não pode decretar prisão de ofício. Então, olha o que diz o 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Ou seja, o juiz, nem durante o processo penal, ele pode decretar a prisão de ninguém se não houver pedido. Esses pedidos de prisão geralmente são feitos pelo Ministério Público. Né? Então, se o Ministério Público não requer a prisão, então vamos imaginar, o Ministério Público não comparece à audiência de custódia, ou ele, ao se manifestar no inquérito, não pede a prisão, o juiz não pode decretar. Então, as pessoas têm que ter ciência disso. Nós estamos evoluindo rumo a um modelo de processo de sistema acusatório mais aperfeiçoado. Então, o juiz precisa dessa provocação da parte legitimada e interessada para que haja decretação da prisão. Podemos seguir. Essa figura aqui, que eu achei muito interessante, representa bem o que eu penso da minha atuação, da atuação do Poder Judiciário como um todo. É exatamente isso aqui. Então, veja bem, os peixes, né, os peixinhos estão indo todos para um lado e tem esse aqui que está, esse peixinho rosa que está indo para o lado oposto. Isso é papel contramajoritário. Então, veja bem, você pode ter 15 mil pessoas no Instagram discordando de uma decisão. O papel do juiz, do judiciário como um todo, ele é essencialmente contramajoritário. Primeiro, que a legitimidade e o acesso ao poder dos outros poderes, ou seja, do Poder Executivo
e do Poder Executivo e do Poder Legislativo é feito de maneira majoritária. Como que uma pessoa vira senadora? Como que ela vira deputada federal? Se ela conseguir uma boa quantidade de votos. Então, ela tem que ter um grande apoio na sociedade, tem que ter muitos votos. Então, o que a gente chama o quê? De acesso majoritário. O juiz, não, ele é investido após um concurso de provas e títulos, ele é investido no cargo dele, e ele não tem que atuar majoritariamente, ele tem que atuar, sim, para garantir a ordem jurídica e a efetivação dos direitos previstos na Constituição e nas leis. Então, se todo mundo está contra aquela decisão, aquele posicionamento, mas o juiz tem certeza, ele está lá na Constituição buscando o fundamento da decisão dele, ele tem que ficar muito tranquilo e dar a decisão dele. Ele não pode ser uma Maria vai para as outras, porque aí a gente teria os 3 poderes majoritários. Então, é exatamente esse papel contra-majoritário que, por exemplo, legitima algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe que o legislativo no Brasil, o Congresso Nacional, é muito omisso, e o tempo inteiro ele escamoteia para abordar certas questões. Vamos seguir, para a gente explorar mais o papel contra-majoritário. Eu dou aqui um exemplo do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Supremo precisou garantir isso numa DPF, porque tinham vários anos que o Congresso não apreciava os projetos de lei nesse sentido. Então, às vezes, parece que o judiciário quer esse ativismo, mas ele está sendo chamado a atuar em casos de omissão do Poder Legislativo. Então, em muitas situações, o Supremo sofrendo inúmeras críticas por estar se excedendo, mas ele entendeu que naquele momento específico, ele era o que ele tinha que fazer diante, por exemplo, do estado de coisas inconstitucional que padece o sistema penitenciário. Então, tem uma DPF, que é a 347, que o Supremo deu uma série de determinações para todos os poderes, determinou que os juízes façam audiência de custódia no prazo de 90 dias, essa liminar saiu em 2015. Por quê? Porque ele chegou à conclusão, falou, olha, se eu depender do Legislativo tomar alguma atitude, no caso do Executivo e do Judiciário também, no caso da DPF, o Judiciário também foi implicado, não vai acontecer, então eu vou ter que dar essa determinação. Então, na arena pública brasileira, o Judiciário, especialmente através do Supremo, tem, sim, sido destaque, sofrendo inúmeras críticas, mas nós temos que reconhecer um estado de omissão generalizada dos outros poderes em algumas questões, principalmente quando a gente está vivendo, no Brasil, um momento de muita polarização, ideológica principalmente. Então, os políticos, eles não querem assumir pautas que são impopulares. Vocês não vão ver nenhum político aí defendendo, por exemplo, os direitos das pessoas encarceradas, porque isso não dá voto. Eles não vão ficar levantando bandeira, é um ou outro que tem coragem, aí só tem voto naquele nicho minoritário, a população LGBTQIA+. Então, o juiz tem que proteger essa população, a população indígena, ou seja, as minorias. Por quê? Porque todas elas estão contempladas com os direitos humanos e, principalmente, nós temos que ter em mente que um juiz precisa estar de tudo, mas o que é mais importante para um juiz? Está imbuído da necessidade de garantir a dignidade da pessoa humana. Quando o juiz consegue entender o valor, que é o fundamento da República, a dignidade da pessoa humana, que ele é imbuído deste espírito de garantir a dignidade da pessoa humana, ou seja, que a pessoa humana, ela por existir, o ser humano, ele tem que ter tratado com dignidade, é o início para ele ser um bom juiz. Então, o ministro Alexandre Moraes, ele disse o seguinte, o papel contra-majoritário do Supremo é a atuação do Judiciário no âmbito do controle de constitucionalidade,
como mecanismo de proteção de direitos fundamentais e salvaguarda das minorias contra a vontade da maioria política. Isso porque a vontade da maioria não pode tudo, isto é, as decisões políticas tomadas pela maioria não podem violar as normas constitucionais, tendo em vista que acima da vontade da maioria está o texto da Constituição e os direitos fundamentais. Assim sendo, o controle de constitucionalidade é instituto protetor das minorias políticas, impede arbitrariedades e se apresenta como uma maneira de limitação dos demais poderes. Então, vamos imaginar aí, numa loucura, vamos fazer aí uma conjectura, que no Brasil chega à conclusão que os índios são dispensáveis. Esse pessoal fica lá, vivendo lá nessas aldeias, totalmente de uma forma distante da maioria da sociedade, eles têm lá a cultura deles, eles podem ser exterminados. Pode-se acabar com as aldeias, as terras deles podem ser, enfim, invadidas, e essa população pode ser trucidada. A maioria vota assim, a maioria dos deputados federais, dos senadores, aprova essa lei, vamos extinguir, vamos acabar com a população, indígena, vamos acabar com a demarcação de terras. O que acontece? Se isso chegar no Supremo, o Supremo vai dizer não, porque a Constituição garante os direitos da população indígena. Então, mesmo que a maioria, e aí a gente fala dessa maioria, às vezes, raivosa, queira uma coisa, o Supremo vai falar, não pode, gente. Não pode, porque tem uma minoria aqui que também está garantida e protegida pela Constituição. Então, professor Davi, eu já me alonguei muito, né? Acho que além do tempo que me foi concedido, e já caminhando para o final, queria me despedir, deixando aí meus contatos, da Ludmila, e agradecer a oportunidade, dirigindo meus agradecimentos ao professor Cláudio Ribeiro Barros, que não está mais presente, à professora Nassib, que não pôde participar, e também ao professor Davi e ao professor Wesley. E estou à disposição. Obrigado, doutora Gisele, pela explanação. É de extrema importância, né, essa fala da doutora para situar, né, a posição dos atores, que muitas vezes realmente são perturbadas, confundidas, principalmente por causa daquela expressão utilizada pelo ex-ministro Nefe Cordeiro, que coloca em que as pessoas entendem que há um juiz herói. Oi? Há um juiz herói, né, que as pessoas acreditam que a liberdade é uma demonstração de impunidade, em que as pessoas entendem que a prisão imediata é uma demonstração de impunidade. Enfim, é muito importante esta colocação, e principalmente porque nós estamos numa faculdade, numa situação acadêmica, e é preciso, eu sempre falo isso também em sala de aula, doutora Gisele, que as pessoas não compreendem o que é a liberdade. Apenas a título de exemplo, eu cito o caso que a doutora trouxe aqui, né, para exemplificar essa explanação da doutora, que, salvo engano, né, a doutora mencionou que o Ministério Público requereu também as cautelares diversas, né, na audiência de custódia. Isso, na audiência de custódia, o Ministério Público pediu a liberdade provisória do indiciado, né, do autuado, com medidas cautelares, que foi exatamente Perfeito. O que eu fiz. E sem entrar no mérito, se pode ou não pode, né, depois pode até, talvez, a doutora trazer o posicionamento, mas, a meu sentir, a doutora não teria nem outra opção, né? De acordo com o que eu penso, né, do posicionamento que eu sigo, a doutora não teria outra opção a não ser realmente conceder a liberdade. Obviamente, as cautelares diversas que a doutora aplicou vêm com o intuito de garantir a cautelaridade que o Ministério Público entendeu pertinente para o caso, que é afastar ele de possíveis reiterações, no caso ali de afastar ele do local ali como motorista de aplicativo, enfim. Mas o ponto crucial é que a doutora Gisele foi massacrada pela mídia
sem que fosse colocado que ela não teria nem outra opção, por causa exatamente do que o Ministério Público coloca esse pedido de liberdade, em que pese, sei que existem divergências quanto a se poderia ou não tomar uma prisão preventiva diante do pedido do Ministério Público pelas cautelares diversas. Sei que isso até é matéria de divergência no Tribunal Superior. Mas, no posicionamento que até a doutora colocou ali da questão da decretação de ofício, a meu sentir, a doutora não teria nem outra opção, a não ser conceder realmente a liberdade. Mas o que é exatamente isso que eu coloco e vem ao encontro do voto do ministro Nefe Cordeiro, naquele habeas corpus, cujo paciente era o ex-presidente da República, Michel Temer, as pessoas entendem que a prisão cautelar, que não tem a finalidade nenhuma de cumprimento de pena, ela é uma demonstração de cumprimento de pena, e que esta prisão dá uma sensação de que o Estado está punindo aquela pessoa sem que haja ainda, às vezes, nem inquérito ainda há, às vezes nem iniciou o processo, não há uma denúncia, não há uma sentença. Então, essa confusão que acontece fora da academia, é importante que hoje os alunos que estão presentes entendam e saibam distinguir e diferenciar, para não cometer exatamente esses erros. Esses erros que, às vezes, a gente vê outras pessoas comentando, vocês, acadêmicos de direito, não podem cometer esses erros, que estão aqui exatamente para aprender a não cometer esses erros, saber diferenciar e saber qual é o papel de cada um dos atores dentro da justiça. É apenas um comentário, doutora, diante da palestra, da conversa que a doutora teve, que eu acho que é de extrema importância para nós aqui e os acadêmicos que estão, até quem vem iniciar o curso de Direito, que eu sei que tem alguns alunos aí que estão iniciando o curso de Direito. Apenas para complementar, antes de passar a ver aqui algumas perguntas que foram colocadas, eu gostaria de verificar se tem algum professor ou professora presente para iniciar os questionamentos diretamente à doutora Gisele. Eu vejo que tem aqui a doutora Suiane, professora, né? Então, aos professores serão permitidos que façam a pergunta diretamente à doutora Gisele, caso algum professor queira. Quanto aos alunos, eu peço que me encaminhem no chat para a gente poder encaminhar as perguntas, aquelas que forem necessárias e pertinentes para a doutora Gisele. Não sei se tem algum professor ou professora que queira se manifestar. Professor, o senhor me permite só na esteira... Claro, à vontade, à vontade. Na esteira do que o senhor comentou, realmente existe uma divergência se naquela situação da audiência de custódia, como o Ministério Público se manifestou pela aplicação de algumas medidas cautelares, se o juiz poderia escolher dentre elas, inclusive a prisão, ou se, como ele não pediu, parte da doutrina entende que se o promotor não pediu a prisão, pediu cautelar diverso, o juiz está adstrito a esse pedido do MP, e outros dizem, olha, houve uma provocação do MP, então o juiz poderia escolher. Mas eu vi aqui um comentário no chat que eu gostaria de fazer uma pequena consideração. Eu tenho absoluto respeito pela imprensa, pelo papel da imprensa, e acho que esses males são menos graves do que o cerceamento da imprensa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Até quando eu, Gisele, sou vítima da imprensa, mesmo assim eu reafirmo o papel e a necessidade da imprensa livre. Então, é uma coisa que eu quero deixar registrado assim, de maneira pública aqui para os alunos do SESI, que não existe democracia, na minha opinião, sem imprensa livre. Então, quando a gente tem uma imprensa livre, como deve ser, na minha opinião, eventualmente a imprensa vai cometer alguns excessos. E esses excessos têm que ser tratados caso a caso. Eu, particularmente, não acho que o ideal é o que o juiz tenha o limiar. O ministro João Otávio, ele fala uma frase muito interessante, que o limiar do homem público, não é só do juiz não, tá? O homem tem que ser superior ao do homem comum. Ou seja, ele tem que suportar críticas de uma maneira
diferente do homem comum, ou seja, o limiar dele é superior. Ele tem que ter uma capacidade maior de suportar críticas. E também tem que se controlar quando ele recebe elogios. Por quê? Porque também o juiz não tem que ser endeusado pela população. Por exemplo, teve um juiz aí no Brasil que passou e falou, não, porque eu fiz, eu aconteci, eu prendi, eu apurei, eu combati. Não é papel do juiz. O papel do juiz não é combater corrupção, não é garantir segurança. O papel do juiz é aplicar a lei ao caso concreto. E as outras instituições têm que fazer o papel delas. Então, eventualmente, a atuação de alguns membros do judiciário pode até reforçar esses equívocos que a gente viu aqui hoje, que eu abordei, mas aqui gostaria de reafirmar a meu absoluto respeito pela imprensa, porque não existe democracia sem imprensa livre. Perfeitamente. Apenas me complementando, doutor Zé, isso que eu mencionei, né, que há divergência, tem gente que entende que pode ou não decretar ali de ofício, a sexta turma entende, alguns ministros entendem que pode, não ficar, se quando pede cautelar diversa, pode decretar prisão preventiva, outros entendem que não, enfim, também faz parte, né, esses entendimentos, essas interpretações. O que é consenso é que se o Ministério Público não fizer requerimento nenhum, por exemplo, se o Ministério Público estiver ausente da audiência, Isso. aí o juiz não pode nada. Aí ele não pode nada, ele não pode nem aplicar nenhuma cautelar. Exato, exatamente. Suiane, eu vejo que está como professora, quer fazer alguma manifestação, alguma pergunta? Olá, olá. Primeiro, cumprimento a todos e todas aqui presentes, né? Nessa aula magna. Obrigada, doutora Gisele, excelência, pela explanação pontual, muito precisa e necessária nos tempos atuais, né? Infelizmente, enfrentamos essa polarização que vem mais atrapalhando do que ajudando, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo, sem, às vezes, ter um pouquinho de calma de ler um pouco sobre, né? Um pouquinho de tudo, acaba que não sabe de nada quase, né? Em resumo. E isso muito preocupa, sabe? Isso muito preocupa. Então, assim, agradecer. Infelizmente, eu não consegui chegar um pouco antes para recepcioná-la, tá? Então, por isso eu pedi ao colega, ao professor Davi, para me dar essa palavra, mais no sentido realmente de tecer alguns comentários e de dizer como é de suma importância esse acesso, principalmente a quem está, né, iniciando, aos alunos e alunas do SESV. Eu vi vários comentários aqui, vários elogios, tá, da postura humana numa sociedade que, às vezes, parece que vem perdendo, né, a empatia, a sensibilidade ao outro. Então, ter essa fala, essa hora, vai dar o quê? Passou de 9 horas da noite, ver que tem alunos aí, mais de 300 alunos comprometidos na escuta, no aprendizado, realmente é gratificante participar e ouvi-la também. Parabéns pela postura e, no mais, é isso mesmo, tá? Uma boa noite. Obrigada. Obrigada, professora Suiane, pelas palavras gentis, pela oportunidade, né, que o SESI me concedeu de fazer esse bate-bola com os alunos, que eu tanto aprecio, né, e ter oportunidade aqui de debater com a doutora. Diante assim, até do nosso avançada hora, doutora Gisele, eu vou aqui só passar aqui, eu vi aqui, são várias perguntas, infelizmente a gente não vai poder responder e nem passar todas, mas tem uma aqui, e tem duas que eu achei interessante, vou passar as duas e aí a doutora pode comentar de forma breve, até se for o caso, em relação do tempo. Mas uma que nos foi colocada aqui, até foi enviada no particular, é sobre em outras palavras, a pergunta aqui se traz no seguinte sentido: o investimento
se há um devido investimento nas duas portas, uma de entrada ou de saída, ou seja, dentro o investimento na polícia e o investimento no sistema prisional, se isso afeta o que nós estamos vendo hoje, que é algumas decisões de liberdade, as reincidências, a não ressocialização, enfim. E uma pergunta aqui final, que foi até colocada aqui de modo público pelo aluno, Lucas, se o delegado de polícia, ao representar, né, pela prisão preventiva, mesmo que não haja manifestação do MP, se a doutora entende que, neste caso, independente das divergências que há nos tribunais, se é um caso já que o juiz poderia decretar a prisão preventiva. Então, essas duas perguntas que eu selecionei aqui diante de várias, já pedindo aí desculpas pela não encaminhamento de todas as perguntas em razão do nosso tempo. Veja bem, em relação à primeira questão, professor Davi, de fato, a qualificação do sistema de persecução penal, ele passa por um investimento na polícia judiciária, ou seja, nós precisamos que a Polícia Civil tenha contínuos investimentos para que dependa cada vez menos da prova testemunhal, que é uma prova extremamente falha em razão dos vieses cognitivos que habitam o imaginário de todas as pessoas. A prova testemunhal é uma prova extremamente insegura. Nós precisamos migrar para um sistema em que a tecnologia nos entregue as respostas dos crimes, porque aí a gente tem um nível de exatidão maior. Então, nós precisamos investir no material humano, né? Ou seja, na qualificação do policial e que ele tenha meios para poder fazer uma boa investigação. Porque o início de um processo de persecução penal se dá ali, nesse primeiro momento, onde são coletados os dados sensíveis do crime. Então, a gente precisa, sim, ter um investimento nessa entrada, nessa porta de entrada do sistema. E na porta de saída, que é o sistema prisional, a pessoa já passa por todo o ciclo criminal e aí ela, sendo condenada, ela vai ingressar, então, no sistema prisional. Nós estamos vendo que o Supremo Tribunal Federal, a partir dessa decisão proferida em 2015 na DPF 347, instou as instituições, os poderes, a adotar medidas, descontingenciou o fundo penitenciário, distribuindo os valores que estavam retidos lá há muitos anos, e alguns estados têm investido mais no sistema prisional. Aqui no Espírito Santo, a gente tem observado uma evolução com alguns projetos de ressocialização. Então, a gente precisa, quando a gente fala de investir na porta de entrada do sistema prisional, aí não do ciclo de persecução penal, é o quê? Que é ter uma abordagem adequada no início. Olha, uma audiência de custódia qualificada, com uma equipe psicossocial para atender aquela pessoa que está entrando e falar, opa, você está entrando aqui com 18 anos, passou pela audiência de custódia, vai receber liberdade provisória, nunca tinha praticado um crime, praticou com 18 anos, 19 anos. Essa pessoa tem que ter um atendimento que desestimule que ele pratique novos crimes, mas no sentido de uma abordagem social também, tá? E nós temos que parar de enxergar a prisão como a única resposta penal. Existem outras respostas penais previstas em lei. É só olhar lá no artigo 319. Em relação à pergunta, salvo engano, do Lucas, o artigo 311 do Código Penal permite que o juiz decrete a prisão preventiva quando ele é representado pela autoridade policial. Algumas vezes, a autoridade policial faz o flagrante e não representa, porque comunicar o flagrante é uma coisa, representar é outra. Então, vamos imaginar, o delegado não representou, só comunicou aquele flagrante formalmente, e o promotor não está na audiência e não faz o requerimento, então o juiz não pode. Mas se o delegado tiver representado, o juiz pode decretar essa prisão. Então, respondendo objetivamente aqui, por causa do nosso tempo. Não, perfeitamente, doutor Zé, perfeitamente. Enfim, eu novamente agradeço à doutora Gisele Souza de Oliveira pela excelente explanação no dia de hoje.
confesso que é uma fala extremamente necessária para que nós, né, operadores do direito, possamos até ajudar e auxiliar na fomentação deste entendimento, né? Passar para a sociedade o que realmente é uma prisão, quando realmente há, porque, né, apenas concluindo, diversas vezes a gente vê, né, doutor Gisele, às vezes a mídia coloca, a pessoa confessou o crime e saiu pela porta da frente da delegacia, aí o delegado fala, mas não tem flagrante, aí não consegue compreender, coloca até às vezes a polícia, o judiciário, e, enfim, todos os diversos atores, né, a sociedade contra esses diversos atores do processo penal e da persecução penal. Então, é realmente importantíssimo e agradeço imensamente em nome do SESI, professores, coordenação e direção, pela excelente palestra no dia de hoje. Aos nossos professores, professoras, que possamos ter um início de semestre e um semestre extremamente proveitoso, né, com muito trabalho, muito conteúdo, e aos nossos alunos, né, nossos veteranos e calouros, sejam muito bem-vindos a esse semestre. A equipe SESV tem o enorme prazer de recebê-los e tenho certeza que será um semestre extremamente produtivo, proveitoso para todos nós. Agradeço, então, imensamente, novamente, a doutora Gisele pela explanação e apenas devolvo a palavra a ela para fazer as suas considerações finais, caso queira. Professor Davi, eu renovo aqui a minha gratidão pelo convite, pela excelente oportunidade. Desejo aos alunos do SESB um excelente início de semestre, tanto para os que estão iniciando agora, como para os veteranos, e que os ideais de estudo de vocês sejam renovados a partir desse momento inicial do semestre. Muito obrigada. Nós agradecemos e, com isso, declaro encerrada a nossa aula magna. Uma boa noite a todos e todas e bom semestre. Boa noite, professor. Boa noite a todos, a todas. Boa noite. Boa noite, eu tenho uma dúvida. gente. Vai ter lista de presença ou não? Eu também estou com essa dúvida, tá? Vai ter a lista de presença. Acho que esqueceram. Ficamos no vácuo. Ninguém sabe de lista de presença. Quem podia nem dar nada. a resposta já saiu, né? Todo mundo ficou no vácuo, meu. Podia dar a resposta para a gente, parece que saiu. É verdade. Quente. Agora só amanhã agora, hein? Na aula, hein? Isso Só aí amanhã é na aula agora. Amanhã vai saber. falta da Marcela. Do 3-0. Você até Embora. fala. Acabou a lista de presença, acabou a organização. Gente, boa noite. Bom, acho que se eles não enviaram até agora, não vão mandar mais nada. E é isso. A aula acabou. Conhecerei vocês amanhã, para quem for da minha turma. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Bom descanso.